Bom dia, queridos, graça e paz, louvado seja Deus pela tua vida. É com toda alegria que nesta manhã me dirijo a você por meio desta transmissão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cubra de copiosas bênçãos, que a boa mão do Senhor te ajude, te fortaleça. Desde já eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo, também a você que está pela primeira vez no nosso canal, que Deus te abençoe, a você que tem caminhado junto conosco, que as bênçãos do Senhor também sejam sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tudo aquilo que você empreender. Também quero convidar você, aqui não é inscrito no nosso canal, a se inscrever. Vamos caminhar juntos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 1:19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Queridos, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre não perca o foco. Quantas pessoas ao longo da caminhada têm perdido o foco? E há um salmo tremendo na Bíblia, o salmo de número 73, que nos diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é um salmo de Asaf, um salmista responsável pelos cânticos de prelúdio e pós-lúdio na casa do Senhor, um homem que era um grande compositor de músicas, de cânticos, um homem de extrema confiança de Davi. Mas a Bíblia diz que Asaf, ele passa por uma crise, ele passa por uma luta, por uma provação, e ele, num determinado ponto da sua jornada, ele perde o foco. E algumas circunstâncias que nessa manhã eu quero compartilhar com os queridos, porque está no relato de Asaf no Salmo 73. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é bom para os que têm o coração limpo. Ele reconhece a bondade de Deus na vida daqueles que andam com o interior limpos, de culpa, de maldade, de tudo aquilo que pode contaminar a limpeza que Deus deseja ver na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra coisa é que na caminhada espiritual é necessário manter o foco em Deus. E não é fácil você estar mantendo o foco diariamente no Senhor. Quantas provações, quantas lutas, quantos ataques, quantas dores,
quantas aflições, quantas artimanhas do diabo trabalhando o tempo todo, insistentemente, para que nós possamos perder o foco na caminhada espiritual. Uma outra coisa que entendemos no relato de Asaf é que os ataques, os contra-ataques do diabo são inevitáveis. Queridos, em primeiro lugar, eu quero falar que Asaf, invejava os arrogantes. Já pensou alguém seguindo Deus, servindo ao Senhor com a qualidade, com a responsabilidade que o salmista Asaf tinha na casa do Senhor e com o próprio reino de Deus? Ele disse: eu invejava os arrogantes. A inveja. Porque toda comparação vai fazer você invejar aquilo que você está se comparando. Pelo amor de Deus, não entre no território da comparação, porque é inevitável que você caia no ambiente da inveja. Uma outra coisa, Asaf, ele reclama da vida e de tudo. Faz comparação entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Ele tenta colocar numa balança os filhos de Deus e os filhos do diabo. E lamentavelmente, por ele estar contaminado pela frustração, pela inveja, como ele mesmo diz, ele começa a ver que a vida dos que andam sem Deus é muito melhor do que a vida dele que anda ao lado do Senhor e servindo ao Senhor nosso Deus. Mesmo conhecendo a vida ilusória e enganadora dos que andam sem Deus, Asaf deseja viver desse modo. Quando você perde o foco em Deus, o diabo, ele vai querer ser uma alternativa para você seguir. Em nome de Jesus, tenha cuidado com os pratos de lentilha que Satanás diariamente oferece a mim e a você. Mas o sangue de Jesus nos cubra de negarmos e de deixarmos e de negligenciarmos ao Senhor nosso Deus. Nem a forma de falar dos que andam sem Deus escapa da amargura e da revolta de Asaf. Asaf diz: Deus, eu falo palavras que são do teu agrado, palavras que dão um bom testemunho meu diante das pessoas, que eu sou teu. Mas olha aí o que esse sem tu fala. Como são arrogantes, prepotentes, falam contra ti, contra as pessoas, e nada acontece contra eles. Você já se sentiu assim? Achando que a santidade, a santificação que você faz e vive para Deus, tudo isso é inútil? É o diabo querendo te enganar, para te destruir, te acusando que você tem sido infiel ao Senhor nosso Deus. Ele se abate, se frustra, por não estar vivendo as mesmas coisas que os sem Deus vivem. Quantas vezes, queridos, você deseja no seu coração desejos que às vezes Deus não quer te dar porque Ele está te protegendo, Ele sabe o que está fazendo. Quantas vezes você foi atrás de viver um desejo e você acabou distante do caminho do Senhor? Colheu provas, colheu lutas, colheu aflições e às vezes até consequências físicas irreparáveis. Ele faz uma pergunta: para que então eu estou servindo a Deus? Será que vale a pena servir a Deus? Nada está acontecendo na minha vida, todos os dias são iguais, nada de novo. Vejo pessoas sem Deus que prosperam, que rompem, que avançam, e nada na minha vida acontece. É o diabo, mais uma vez, te colocando num cenário que não é a verdade de Deus. Uma outra coisa é que a sedução pelos prazeres e desejos deste mundo nos faz sentir que perdemos tempo e vida em seguir a Deus. Quantas pessoas dizem nos momentos de aflição: estou perdendo meu tempo. Esse negócio de servir a Deus, estar dentro de uma igreja de santidade, para que vale? Eu vou curtir a vida. E quantas pessoas abandonaram o ambiente de santidade e caíram nessa conversa do diabo e foram ceifados e não conseguiram mais voltar para a casa de Deus?
Outra coisa, a cura vem quando damos passos de arrependimento em busca de Deus e da sua presença. Asaf, apesar de tudo isso, ele entra na casa de Deus. Ele faz um clamor, ele rasga o coração. É quando ele sente a presença de Deus e o Senhor fala abertamente ao seu coração. Qual seria o final dele se ele estivesse andando no caminho que inconscientemente ele estava desejando andar, que era o caminho dos ímpios? É quando a ficha dele cai, as escamas dos olhos são removidas e a realidade dos fatos vem à mente. E a sensatez volta ao coração do salmista. É quando você se pergunta, meu Deus, o que eu estava fazendo? Como é que eu pude pensar algo dessa natureza? Tem misericórdia de mim, Senhor. É exatamente isso que o salmista vive. Reconhecer sentimentos ruins e malignos, e esses sentimentos navegaram no nosso coração e na nossa mente, fortalecem um processo de cura, de quebrantamento e, acima de tudo, de arrependimento na presença do Senhor. Quando reconhecemos que tudo isso navegou no nosso coração e que a gente desejou e que por pouco a gente não se envolveu com isso, isso atrai a graça de Deus de uma forma muito mais eficiente na nossa vida. E ali a gente é totalmente curado e restaurado para a glória do Senhor. O salmista ele volta a caminhar na vontade de Deus, na presença e na submissão total ao Senhor. E isso volta a ser o desejo real da sua vida e o motivo real pelo qual ele deseja viver. Queridos, tenha muito cuidado com os momentos de aflição que você está passando, porque são esses momentos que Satanás se aproveita para querer nos destruir. Mas maior é quem está em vós do que quem está no mundo. Você crê nessa palavra? Posta nesse comentário. Eu sou de Deus e Satanás e nem ninguém vai me tirar do foco, aleluia, do alvo, que é o meu Deus na minha vida. Pai de amor, neste dia, nesta manhã, eu intercedo pela tua igreja, eu intercedo pelo teu povo, eu intercedo por todos aqueles que estão passando por aflições, dores, agonias, que estão debaixo de ataques espirituais, Pai. Eu oro, clamando, Pai, para que a tua bênção chegue ao teu povo, que a presença dos teus anjos envolva, desfaz toda a obra do diabo, todo tipo de ataque na mente, no espírito, na alma, no coração, fortalece os lares, as famílias. Eu declaro saúde, eu declaro cura, eu declaro que toda dor deste teu corpo, eu declaro que todo órgão que está em mau funcionamento no teu corpo, volte a funcionar agora, perfeitamente normal, em nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, guarda a nossa saída e o nosso retorno, nos abre a mente e o entendimento para discernirmos ambientes espirituais e nos ajuda, Pai, a caminharmos sob a influência total do Teu Espírito e da Tua Palavra. Eu oro abençoando o dia do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e lembre-se, mantenha o foco no Senhor. Tenha um extraordinário dia e até amanhã, se o Senhor Deus nos permitir. E compartilhe essa transmissão em nome de Jesus.